Yo, what's up guys, CJ Paul over here e essa é a aula número 8. Se você não assistiu a primeira aula, então os links vão estar aqui embaixo para você acompanhar desde o início. Esse curso é um curso gratuito, então você pode assistir do primeiro até o final para você poder aprender a formar frases em inglês. Esse curso é específico para você montar frases em inglês. Essa é a coisa mais difícil quando você está aprendendo inglês, é montar frases. E esse curso vai abordar especificamente isso. Se você já é inscrito no canal, bem-vindo de volta. Se você é novo no canal, bem-vindo. Se inscreva no canal para você concorrer a uma viagem para Londres assim que a gente atingir 1 milhão de inscritos no ano que vem. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula número 8. Se você não baixou a apostila ainda, baixe aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai poder acompanhar comigo essa aula. Então essa é a revisão da unidade 1 e semana que vem a gente vai começar a unidade número 2. Então vamos direto à aula. Basicamente o que a gente tem aprendido até agora é um negócio chamado WH Questions, que são as perguntas mais importantes do inglês, que é o como, quando, onde, porquê, né? E essas palavras que a gente usa no dia a dia. Então no inglês a gente chama isso de WH Questions. E é isso que a gente tem aprendido até agora. What, where, when, who, why, how. Então a gente aprendeu 6 palavras do WH Questions. So, repeat. What, when, where, who, why, how. Então foram essas 6 palavras que a gente aprendeu do WH Questions. E a gente vai rever hoje para você poder aprender e não esquecer mais. Então vamos lá. What. O what a gente usa para identificar as coisas. Então eu vou explicar bem direitinho para você poder entender quando que você vai usar o what. Então digamos assim, você vai falar what's your name? O what, ele é usado para identificar. Então é como se eu estivesse perguntando para você, identifique o seu nome. Então eu estou pedindo para você identificar alguma coisa. Então quando bater no seu ouvido what, você tem que entender que what é para identificar alguma coisa, tá? Por que eu falo dessa forma? Porque o what, ele pode ser a palavra qual, mas o what também pode ser a palavra o que. Então dependendo do contexto, você vai falar o que ou qual. Então no caso, what's your name? Não quer dizer o que é o seu nome, quer dizer qual é o seu nome. Só que se eu falar assim, what do you need? Eu tô querendo dizer o que você precisa. Então é mais fácil você identificar what com a palavra de identificação. Então quando bater no seu ouvido a palavra what, você tem que pensar, a pessoa quer identificar alguma coisa. Então se eu falo pra você alguma coisa que você não entendeu, você pode falar what? Que? What? Quer dizer, que? Aí tudo bem, você vai usar o what para identificar as coisas. Então sempre quando você ouve a palavra what, ele é relacionado à identificação de alguma coisa. Então repeat, what, what, what. Ok, então what é o que, qual, ou então qualquer coisa que envolve identificação, tá? Quando você quer identificar alguma coisa, você fala what. Where. Where. A gente entende que where quer dizer onde. Porém, tem algumas coisas que você tem que associar. Então, where tem que ser associado com lugar. Porque where nem sempre é traduzido como onde. É igual eu te falei, você não pode traduzir ao pé da letra. Então, where, na maioria das vezes, quer dizer onde. Só que algumas vezes não quer dizer onde. Vamos falar a palavra somewhere. Some quer dizer algum. Where quer dizer... Se você pensou onde, você errou porque você falou algum onde. Agora, se você associou location, where com local, você vai entender que somewhere quer dizer algum local, ok? Então aí você começa a entender que o inglês não é ao pé da letra. E aí se você usar isso, você vai entender que somewhere quer dizer algum lugar, tá? Então eu associei where com lugar. Então quando eu falo assim, where are you from? Bateu where, você, opa, ele quer saber o lugar. From quer dizer origem, então o lugar que eu sou de origem, ou seja, de onde eu sou. Então where are you from quer dizer de onde eu sou. Então o lugar em que eu nasci, o lugar de que eu vim. Se eu falo assim, where are your glasses? Eu quero saber o lugar onde está os seus óculos. Então tenta associar where com local. E assim você vai conseguir entender melhor. Quando você vai ler um texto que ele não se traduz como onde, tipo a palavra somewhere.
somewhere, aí você vai entender some, algum, where, local. Então algum local quer dizer algum lugar. Aí vai começar a conectar. E aí você vai começar a pensar em inglês. A mesma coisa acontece com when. A palavra when está associado com tempo. Então se eu falar assim, when are you going? Quer dizer, quando você está indo. Então a gente pode entender que é a palavra quando. Só que em outro contexto, se a gente for falar when, que não cabe a palavra quando, a gente já vai saber que when é associado a tempo ou período. A pessoa fala alguma coisa assim, tipo, that's when I realized. That's when I realized. Então, realized quer dizer percebi, tá? Realized quer dizer percebi. Então, that's when I realized. A gente não vai traduzir a palavra quando. A gente vai traduzir foi então que eu percebi. Então, nesse contexto, se refere a um período. Ou foi neste momento que eu percebi. Então, that's when I realized. Você vê que esse when tem a conexão com o quando, com o período em questão, com o momento. Então você entende que when está falando de um momento específico e a gente não vai traduzir a palavra quando. Então, that's when I realized, quer dizer, foi aí que eu percebi. Foi neste momento que eu percebi. Foi então que eu percebi. Ok? Aí a mesma coisa acontece com a palavra why. A gente tem mania de traduzir why como porquê. Tá bom, why quer dizer porquê. Tá? Quando você quer perguntar alguma coisa, o porquê, a gente fala why. Então, why, vamos dizer que é porquê. Só que aí quando eu falo a palavra assim, that's why I don't translate. That's why I don't translate. Você não vai traduzir porquê. Isso é porque eu não traduzo. Então, why está associado com motivo, tá? Com razão. Então, quando a gente fala that's why, ele quer dizer por este motivo, por esta razão. Mas aí a gente vai além. Quando eu falo that's why, no português tem uma expressão que a gente fala que identifica isso. Então, quando a gente fala that's why, quer dizer é por isso. That's why I don't translate. É por isso que eu não traduzo. Então, você entendendo isso vai te facilitar a compreensão do idioma. Se você não entende isso, você vai traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido. Então, você tem que desassociar a tradução e associar o contexto. Então, that's why quer dizer é por isso, é por este motivo, é por esta razão. Então, você associa why com motivo, razão. Aí você vai conseguir pensar e entender melhor o inglês. Who a gente traduz como quem. Então, who está identificando uma pessoa, tá? Então, em alguns contextos que o who não se encaixa com quem, você vai traduzir ele como a identificação de uma pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, I need a doctor who is from Brazil. Eu preciso de um doutor. Quem é? A gente não vai traduzir quem. Então, a gente fala que é. Ou seja, um doutor, pessoa que seja brasileiro, entendeu? Então, esse who, nesse contexto, ele está servindo como que. Ele está identificando uma pessoa. Ele só está indicando que o doutor é uma pessoa que é do Brasil. I need a doctor who is from Brazil. I need a doctor who is from Brazil. I need a doctor who is from Brazil. Então, aí você vai entendendo que o who é associado com a identificação de uma pessoa. Quando você não consegue encaixar a palavra quem, você vai encaixar esse contexto e você vai entender que ele está falando de uma pessoa específica. O how é um pouco mais complicado, tá? O how, ele é uma coisa que você tem que entender. Então, quando eu falo assim, how, você vai traduzir como a palavra como. Só que não é legal você traduzir ou você colocar na cabeça que how é como. Porque o how, ele tem vários outros significados também. Então, você tem que entender que how é os bastidores, tá? Então, quando eu falo how, é porque eu quero entender uma coisa. Então, how tá ligado diretamente ao entendimento. Então, se eu falo assim, how, é porque eu quero entender uma coisa. How are you? Eu posso traduzir como você está. Ok, não tem problema. Aí tá certo. Mas e se eu falar assim, somehow? O que quer dizer somehow? Some eu entendo que é algum. How, como, algum como, não faz sentido. Então how, ele tem a ver com entendimento. Então quando a gente está falando de algo que eu quero entender, você está falando do quê? Tipo, se eu te perguntar como funciona alguma coisa, o que eu quero saber por trás? Eu quero saber a forma, o método, o jeito, a maneira,
a metodologia, entendeu? Então tudo isso, o processo, tudo isso encaixa no how. Então o processo, a maneira, a forma, o jeito, tudo isso é do mundo de entendimento. Quando eu quero entender alguma coisa, eu quero saber isso, eu quero saber a forma, o jeito. Então vamos colocar isso na cabeça aqui. O how, ele tem a ver com entendimento. Sempre quando você quer entender alguma coisa, você tem que usar essas palavras. Forma, jeito, maneira, enfim, tudo isso que envolve o entendimento. Então o que quer dizer somehow? Some é alguma. How, como. Algum como. Alguma como. Não faz sentido. Então vamos para as outras palavras. O que pode ser how? Pode ser jeito. Algum jeito. Opa, então somehow pode ser algum jeito. Vamos tentar outra vez. Alguma forma. Ah, somehow então é de alguma forma. Entendeu? Aí você consegue aprender o inglês de forma independente. E aí você começa a pensar e entender o inglês. Então somehow. De alguma forma. Ah, legal. Mas, teacher, tem certeza que how não é só como? Então tá, então vamos ao outro exemplo. O que quer dizer much? Ah, much quer dizer muito. How quer dizer como. Então, how much quer dizer como muito. Não é isso? Não, how much não quer dizer como muito. How, como. Much, muito, como muito. Não faz sentido, tá? Eu sei que você tem mania de traduzir ao pé da letra, mas esqueça ao pé da letra. Então, how é entender. Much é envolvido com quantidade. Então, quando eu falo assim, how much, eu quero entender a quantidade. Ou seja, eu quero entender a quantidade disso dali. Então, eu estou no mercado e eu vou perguntar, how much? Então, eu estou querendo saber o quê? Eu vou comprar com o quê? Eu vou pagar com dinheiro. Então, how much eu quero entender a quantidade de dinheiro que eu tenho que pagar. Entendeu? Então, how much é entender quantidade. E aí a questão ali é de dinheiro, então eu tô querendo entender a quantidade de dinheiro que eu tenho que pagar. Beleza. Aí eu falo pra pessoa assim, I love you. E a pessoa vai me falar, how much? Ela quer entender a quantidade. A gente tá falando de dinheiro? Não, a gente tá falando de love, amor. Então quando a pessoa fala how much, nessa questão ela quer entender a quantidade de amor que eu tenho. Então ela quer saber o quanto eu amo ela. Entendeu? Então, how much vai depender do contexto. Então, se eu estou falando de dinheiro, how much quer dizer quanto dinheiro, quanto custa. Se eu estou falando de amor, how much quer dizer o quanto de amor. Eu estou colocando água no seu copo e eu pergunto assim, how much? Eu estou falando o quê? Estou falando de água, então how much water? Entendeu? Só que a gente vai falar mais sobre isso em outra aula específica para o how much. Mas quando você fala do how, o how é associado a entender alguma coisa. Então quando você fala how, você tem que associar com forma, método, jeito, enfim. Aí você vai conseguir entender melhor. Beleza, eu espero que isso tenha te ajudado a entender os WH questions, tá? Então WH questions são as palavras que mais são usadas no inglês para formar frases. Quando, como... porque, enfim, as palavras que a gente traduz ao pé da letra, mas a gente não pode depender ao pé da letra. A gente tem que entender o contexto e entender o que ele é associado. E a gente vai conseguir praticar mais, né, dessa forma. Então, se você entendeu, ok, legal, vamos colocar em prática. Se você não entendeu, deixa um comentário e eu vou tentar explicar melhor de uma forma melhor que você talvez possa entender. Mas eu acho que ficou bem claro e eu acho que é uma forma que você nunca tinha visto ser usado antes. Então isso vai te ajudar bastante a partir de agora, a você pensar em inglês, entender algumas coisas. Talvez alguma coisa que você já passou, você vai falar assim, ah, por isso então. Talvez vai dar um clique aí na sua mente. Mas de qualquer forma, vamos para a segunda página dessa apostila, onde eu coloquei um exercício para você. Esse daqui é um matching exercise. Então, match quer dizer linkar, quer dizer você juntar uma coisa com a outra. Então, do lado esquerdo está em inglês, do lado direito está em português. Tá? Então faça o exercício, não volte o vídeo até você completar o exercício. Depois que você completar o exercício, aí você volta o vídeo e vê se você acertou, tá? Mas eu quero que você faça o exercício agora. Você junta a linha, é só você colocar uma linha. Então tá em português, aqui tá em inglês, você vai juntar a linha com o português. Então, o que ele quer dizer na tradução que a gente explicou, tá? Mas não é porque tá uma palavra ali traduzida ao pé da letra que você vai levar isso para a vida toda. Então ele tem outras opções, ele significa outras coisas em momentos diferentes, em contextos diferentes, ok? Ok, legal. Então você já terminou essa parte da apostila. Vamos para a próxima página, onde a gente vai aprender o verbo to be. Sim, o verbo to be é aquele que você estudou a vida toda na escola, que você acha chato e tal. Só que assim, você sabia que a gente já aprendeu o verbo to be? A gente está usando o verbo to be desde que a gente começou esse curso.
quando a gente fala assim, how are you, where are you, when are you, who are you, esse are é uma das conjugações do verbo to be. Agora, por que o verbo to be é tão odiado, tão desprezado? As pessoas têm medo do verbo to be. Porque, por incrível que pareça, o verbo to be, ele é um dos únicos verbos, digamos assim, ele é o único verbo que se conjuga no inglês. Então você vê que no inglês a gente não costuma conjugar verbos. A gente só tem duas coisas diferentes. Então a gente fala assim, I walk, he walks. Então a gente não costuma conjugar os verbos. A gente só coloca um S no final. Então, por exemplo, I walk, he walks. I play, he plays, entendeu? Então na terceira pessoa ele só tem um S. Só que esse conteúdo é para outra aula, eu só tô te dando um exemplo bem rápido, tá? A questão é que o verbo to be, ele se conjuga. Então, sabe quando a gente conjuga eu sou, tu és, ele é, nós somos, enfim, essa conjugação que existe em todos os verbos do português, no inglês só existe no verbo to be, porque os outros verbos, eles são conjugados só com um S, igual eu dei o exemplo. I walk, he walks. É só um S que muda. E pronto. A questão é que o verbo to be, ele tem conjugação. Porém, ele só tem 3 conjugações. Ele tem o I am, ele tem o you are, e ele tem o he is. Ou seja, ele tem o am, are, is. 3 que você tem que memorizar. E o am, ele é só pro I. Então você não precisa memorizar o am. O am já existe sozinho com I am. O am já existe na sua cabeça, o I am. Então você só tem que lembrar 2 palavras, que é o is e o are. E eu vou te ensinar o verbo to be bem rápido e fácil para você nunca mais esquecer. Então tá, você tá na página número 2? Vamos lá. De um lado tá singular e do outro lado tá plural. Por quê? O verbo to be no singular é is. E o verbo to be no plural é are. Então é bem fácil, você só tem que lembrar da palavra is e a palavra are. Beleza. Então is é para singular, are é para plural. Então vamos lá. O que eu vou colocar no singular? Eu vou colocar a palavra he, que quer dizer ele, she, ela, it, que é para objetos, ou então qualquer coisa no singular. Pode falar a man, a dog, a car, qualquer coisa que é singular, eu vou colocar no singular. He é singular, she é singular, it é singular, a dog, um cachorro, é singular, a man, um homem, é singular, a car, um carro, é singular. Então tudo que é singular vai pro lado do is. Tudo que é plural, então you é plural. Ah, teacher, you não é você? Sim, só que no inglês you quer dizer você, vocês. Então o que é mais forte? Vocês ou você? Se você tem 2 pessoas e tem uma pessoa, qual que é mais forte? Claro que 2 pessoas é mais forte que uma. Então tem o you que é singular e tem o you que é plural. Porém, a gente vai só considerar o plural, porque o plural é mais forte. Então você nunca vai usar o you como singular. Você nunca vai falar you is, tá? Se você ouviu isso em algum lugar, é errado. É gíria, é inglês de rua, tá errado. Então você tem que aprender o inglês certo. Tipo, nós vai. Nós vai é errado. Você ouve as pessoas falar nós vai lá. Tá errado falar nós vai. As pessoas falam. Então você quer aprender a falar nós vamos ou nós vai. Então você não vai falar you is. Nunca na sua vida você vai falar you is. Então you é plural. Então você tem que falar you are. Ah, mas eu tô falando com uma pessoa só. You are. Ah, mas eu tô falando com you are. Tô falando com 3 pessoas. You are. Ah, mas you are. You are é para plural, singular, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Você sempre vai usar a palavra you are. You is não existe. Não existe, tá bom? Tá, então você vê que no plural tem o we, tem o they e tem o you. E aí se você fala 2 cachorros, você fala 2 dogs. 2 homens, 2 men. 2 carros, 2 cars. Então você vai usar isso no plural. Agora vamos para o significado. Então é bem fácil. O verbo to be é o ser ou estar. He quer dizer ele. Repeat. He. 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 He, ele. She, ela. Repeat. She. 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 It. 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 It é usado para um objeto. Então se você está falando sobre, por exemplo, eu estou falando do meu celular e eu vou falar assim, ele é bom. Ele é muito bom. Ele. Esse objeto é ser humano? Esse objeto é vivo? Então eu não posso falar ele. Ele não é homem, ele não é mulher, eu não posso falar he. Eu não posso falar she, porque é um objeto, então eu tenho que falar it. Se eu falar he, eu estou falando que é um homem. Se eu falar she, eu estou falando que é uma mulher. Mas ele não é nem homem nem mulher, então eu falo it. It é usado para objetos,
para animais, tá? E coisas que não são vivas, não são seres humanos e não tem sexo. Então, até para um cachorro, eu não vou falar he. Mas, teacher, eu já vi pessoas falar pro cachorro he. Tá, beleza, deixa eu só te explicar o que acontece. O cachorro é um animal, a gente vai falar it. Tá? Mas digamos assim, se eu chegar pra você e falar assim, que cachorrinho bonito, qual é o nome disso aí? Você vai se ofender? Porque eu tô falando do seu cachorro, então eu vou falar assim, qual é o nome disso aí? Você vai ficar ofendido porque você trata o seu cachorro como seu filho, entendeu? Então no inglês, tanto no português, a gente fala assim, qual é o nome dele? Então no inglês eu falo what's his name? Mas não é o certo, porque é um cachorro, então a gente fala it. Mas eu posso falar he por consideração. E é por isso que as pessoas usam he para cachorro ou she para cachorra. Mas it é para animais e objetos, tá? Então normalmente você vai falar it para animais. Ok, e do outro lado a gente tem o we, quer dizer nós. Repeat. We. 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 Aí tem they. O they, ele é usado para homem, para mulher, no plural, tá? Então não existe eles e elas, só existe they. They quer dizer eles e elas juntos. Não tem masculino, não tem feminino. É they para os dois. They. They. Tá? Você coloca a língua entre os dentes aqui e faz o som do V, mas com a língua presa. Então você faz o som do V. V. Mas você não vai usar o lábio para falar V. V. Você vai usar a língua. V. Então você vai falar they. They, tá? They. Não coloca a língua toda para fora porque fica they, fica feio. Então é bem sutil. Você encosta, só apoia e fala they. They. Repeat. They. Não é they com V, é com a língua, tá? They. They também é usado para objetos. Então o they, ele é usado para as pessoas, eles e elas. E they, ele é usado para objetos. Pode ser para animais, pode ser, por exemplo, as chaves. As minhas chaves, they are over there, elas estão ali, tá? Então, nesse sentido, o they eu posso usar tanto para homem, mulher, objeto, animais e qualquer coisa. They é terceira pessoa do plural, ok? Mas, teacher, você não falou que it não pode usar, mas por que o they pode? Não fui eu que inventei o inglês. The dogs, os cachorros. Repeat, the dogs. The dog é singular, the dogs é plural. Então você vê que a gente coloca um S para poder mostrar que é o plural. Mas nem sempre o S indica plural, então toma cuidado com isso. Mas nessa questão, the dog é o cachorro, the dogs é os cachorros. The man, o homem. The men, os homens. Olha a diferença, então ouve a diferença. Man tem o som de E, man. Men tem o som de E. Então, me. The man, the men. Como eu falei, nem todos os plurais têm S. Então, the men não tem S. Ele tem um E no lugar do A. Então, você vê aqui, ó. Man é singular. Men é plural. E a pronúncia pronúncia E. Man, men. Repeat. Man, men. Man, men, ok? Então vai praticando para você saber a diferença. Mas é bem fácil. E. Você confunde com E? Não, então E. Man, men. Tá? Então é só você praticar que você não vai confundir nunca. E aqui na apostila eu coloquei the school, the schools. Repeat. The school, the schools. A escola, as escolas. The school, the schools. Então, vamos lá, de novo. Eu vou repetir tudo, você vai repetir comigo e eu vou formar a frase inteira, tá? He is. He is. She is. She is. It is. It is. The dog is. The dog is. The man is. The man is. The school is. The school is. Ok, então aí você formou as suas frases no singular. Então é bem fácil, né? Você coloca algo que é singular e coloca o is para formar a frase. Então o is é o verbo to be que indica ser ou estar no singular. Vamos lá para o plural. We are. We are. Repeat. We are.
We are. They are. They are. You are. You are. Só lembrando, you are quer dizer você é, você está, vocês são, vocês estão. Tá? Então ele quer dizer essas 4 coisas. The dogs are. The dogs are. The men are. The men are. The schools are. The schools are. Então é isso daí, pessoal, o verbo to be. É bem fácil, mas se você ainda tiver dúvida, deixa um comentário e me avisa aí para eu poder te ajudar. Mas é bem fácil, tá? O verbo to be é o verbo ser e o verbo estar ao mesmo tempo. Então ele não muda. Se você quer falar você é, você usa o verbo to be. Se você quer falar você está, você usa o verbo to be. Então o verbo to be quer dizer ser ou estar. Então você é, you are. Você está, you are. Se você quiser usar o plural, vocês estão, também é you are. Vocês são, you are. Ok? Agora, se você quiser falar ele é, he is. Ele está, he is. Então não se confunda. Mas teacher, quando que eu vou saber se é o verbo ser e quando é o verbo estar? A questão é que se eu falar assim, you are beautiful, eu posso estar dizendo você está bonita ou você é bonita. Vai depender do quê? Do contexto. Se você conhece a menina e você fala assim, wow, you're beautiful, então provavelmente você está falando, wow, você é bonita. Agora a menina acabou de sair com um vestido bem bonita, você fala assim, wow, you're beautiful. Então provavelmente você está falando, você está bonita, por causa da situação, entendeu? Então ela saiu com um vestido, um novo, tal, e você fala assim, wow, you're beautiful. Então você está falando, wow, você está bonita. Agora se eu falar assim, you are tall, você está alto, não faz muito sentido, então você é alto, ok? You are late. Você é atrasado ou você está atrasado? O certo seria você está atrasado, tá? Então you are late. Então é uma coisa que você vai ter que entender pelo contexto. You are filming. Você está filmando. You are filming. Você está filmando. Então nesse caso não poderia você é filmando. You are filming. Você é filmando não faz sentido. Tá? Você está filmando. Então vai testando, tá? Você lê o contexto e você vai traduzindo. Se não der certo com o verbo é, você vai então colocar o está. Então você é filmando, não deu certo. Você está filmando, já deu certo. Então provavelmente você está filmando é o correto. You are filming. Porque nesse caso o verbo ser não funcionou. Mas pessoal, não tenha medo de tentar, errar, vai tentando. Então você vai entendendo pelo contexto, ok? Ok, chegamos para a última parte da aula. Se você ainda tiver dúvida no verbo to be, é só me mandar uma mensagem que a gente resolve isso. Mas na última parte da aula eu vou te ensinar como formar as frases. Então vamos para a página número 4 da aula. Você vai ver que ele tem o número 1, 2, 3, 4 em cima. Você vai ver todos os WH questions de um lado. Você vai ver os verbos no meio aqui, né? E você vai ver os sujeitos do outro lado. E eu vou te ensinar como você usa isso para formar frases. Então imagina que você está num buffet. Tem 4 colunas ali. Você só pode pegar um daqui e um daqui, tá? Não seja guloso. Então você vai pegar um de cada só, não vai pegar 2. E você não pode mudar a ordem. Não pode mudar a ordem. Ah, mas eu posso acrescentar? Não, não pode. Você tem que usar do jeito que tá ali, tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa, você vai acrescentar no final. Você vai colocar a coluna número 5. Aí tudo bem. Mas você não pode colocar nada no meio do 1, nada no meio do 2, nada no meio do 3. Você só pode colocar no 5, tá? Então eu vou te ensinar como formar a frase. Eu tô com a minha apostila aqui e eu vou ensinar para vocês, ó. What é a primeira palavra. Então, what, eu posso selecionar o número 2 aqui. Então, eu vou selecionar o is, tá? Então, o is eu posso usar com o quê? A gente aprendeu que o is é singular. Então, no número 3, eu posso usar algo que é singular. Eu posso usar o I com is? Não, porque eu nunca vou falar I is. Eu tenho que falar I am. O he, eu posso usar? Posso. Is he, porque o he é singular. She, posso usar? She, posso. It, posso usar? Sim, posso. O we, posso? Não. O we é plural, ele não é singular. O they é plural, não posso usar. O you é plural, não posso usar. Então, eu vou ter que usar só 3 opções. He, she ou it. Então, eu selecionei what, is,
she, e aí eu escolho um verbo que faça sentido. Então, what is she doing? O que ela está fazendo? Então eu peguei de um lado, do outro, do outro, do outro. Peguei 4 e montei uma frase. Ah, então eu vou fazer outra frase. Eu vou falar assim, where? Eu vou colocar o are. Se eu coloquei o are é plural. Então o are pode ir o I? Não. He? Não. She? Não. It? Não. Então eu só posso usar o we, you e o they. Então eu vou falar assim, where are you? E eu vou colocar uma palavra aqui, um verbo, having lunch. Então, onde você está almoçando? Where are you having lunch? E aí pronto, eu formei outra frase. Agora legal, eu vou colocar outra frase. When, aí eu vou pegar o am. O am, ele vai com o quê? Ele vai com I. O am sempre vai com I, tá? Então, eu só tenho a opção do I. Então, when am I? E aí eu vou colocar aqui coming back. Então, quando eu estou voltando. Então é isso, tenta formar frases que fazem sentido. Eu não posso falar assim, when am I feeling? Quando eu estou sentindo. Assim, até posso tentar colocar algo no final para melhorar. When am I feeling sick? Quando eu estou sentindo doente. Mas não é uma pergunta que você se pergunta. Então ficaria melhor você falar assim, when is he coming back? Quando ele está voltando. Ou quando que ele vai voltar. Aí legal, você formou uma frase bacana. Então tenta fazer isso, forme as frases e eu quero que você faça isso de lição de casa. Vai formando as frases e vai comentando aqui. Então coloca todas as frases que você montar aqui para eu ver se está certo, para eu corrigir, tá? Então faça isso de lição de casa. Comente aqui embaixo, forme as frases e comente. E eu vou corrigindo se tiver algum problema. Lembra que você pode colocar uma quinta coluna ali no final. Então você pode formar uma frase assim, when are you traveling to? E aí você vai colocar uma outra lá, Brazil. When are you traveling to Brazil? Pronto, você formou uma frase bem bacana. Aí beleza, você montou suas frases, ele fez sentido. E o que você vai fazer agora? Você vai praticar. Você vai montar 10 frases de cada um. Você vai montar 10 frases de what, 10 frases de where, 10 frases de when, 10 frases de why, 10 frases de who. Você vai montar 10 perguntas de cada. 10 perguntas de how também. Então 10 perguntas de cada um para você ir praticando. E aí você vai experimentando. Você não precisa só usar essas palavras que eu coloquei aqui na apostila. Você vai pegando palavras que você aprendeu na última aula, você vai pegando palavras que você aprende no dia a dia e você também vai pegando palavras que você quer aprender para o seu ramo de trabalho. Então é só você buscar a palavra, né? Você traduz ela, pega ela num dicionário ou então pergunta para alguém que já fala inglês para te ajudar e aí você vai montando a frase. A questão é que você já sabe montar as frases, você já sabe o número 1, o número 2, o número 3. Você só precisa buscar o número 4. Ó que legal. E aí você começa a formar as frases e aí começa a conversar com as pessoas. E é isso daí, pessoal. Isso conclui a unidade número 1. Espero que você já tenha uma base boa do básico do inglês de como formar as frases. E na unidade número 2 a gente vai abranger mais isso e vocês vão conseguir formar mais frases. Então espero que vocês voltem e sempre participem das aulas, tá? Não é porque você já está falando um pouco de inglês que vocês vão fugir. Volta para as aulas, vem para a unidade 2, chama seus amigos que a gente vai crescer cada vez mais. Essa aula, essa turma vai ser cada vez maior. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado, viu? Agora, para concluir a aula, como a gente sempre conclui, eu vou ler as frases para vocês. Então essas são algumas frases que eu montei aqui bem rapidinho para vocês, para te dar como exemplo. E eu vou falar e você vai repetir para mim. Você não precisa responder, tá? Então você só precisa repetir para você entender a dinâmica e poder pegar a pronúncia. Então eu vou falar, você vai repetir. What are you watching? What are you watching? What are you watching? Where is he going? Where is he going? Where is he going? When is she coming back? When is she coming back? When is she coming back? Who am I calling? Who am I calling? Who am I calling? Why are they sleeping? Why are they sleeping? Why are they sleeping? How is he feeling? How is he feeling? How is he feeling?
Então é isso daí, pessoal. Eu não traduzi essas palavras, essas frases para vocês, porque eu quero que você consiga entender sozinho. Então também deixa nos comentários, você que entendeu a tradução, você traduz, coloca nos comentários e eu vou corrigindo para você, para ver se você realmente entendeu. E é isso daí, pessoal. Esse é o final da aula número 8 e o final da unidade número 1. E a partir de agora a gente vai para a unidade número 2. E espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se você quiser mais conteúdo, tem o link aqui embaixo na descrição para você entrar nos outros canais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, então curte, compartilhe e, é claro, pessoal, comente, porque eu sempre estou aqui para te ajudar. É isso daí. Thank you very much, guys. I'll see you next class. Bye bye.